Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai caracterizar um organismo, né, depois de encontrar todas as características que a gente consegue enxergar, consegue medir, a gente tem que definir dessas características quais características são chamadas de características comuns ou gerais, generalidades, né? E quais são características específicas. Características gerais são características que o animal tem, mas que não é exclusivo dele. Pode ser até uma característica que é bastante evidente, específica do animal, mas não é. Ela é encontrada em outros grupos. E podem ter características que são realmente específicas daquele grupo. Por exemplo, ser eucarionte não é uma característica comum. Basicamente, todo mundo que não é bactéria é eucarionte, né? Tem célula eucariota. A multicelularidade, né? Então, a multicelularidade também não é uma característica específica, é uma característica geral. Heterotrofia também não pode ser usada, porque existem outros animais que são heterotróficos. Até protozoários, até bactéria pode ser heterotrófica, né? Mobilidade, se move, mas tem muitos organismos que se movem, né? Por exemplo, os fungos se movem no estágio de esporo, né? Eles se movem, eles têm flagelos e se movem. Os protozoários também se movem, né? Eles conseguem se mover, eles têm várias estruturas que ajudam eles a se mover. Bactérias também se movem, né? Elas também têm pílulas e flagelos que ajudam ela a se mover. Reprodução. A reprodução assexuada, quase todo mundo faz, né? Quase todo organismo faz. É a base, né? Porque a reprodução assexuada é mitose, né? Basicamente é mitose. E aí fissão se for o corpo inteiro, mas basicamente é mitose. Então, todo mundo faz mitose. Agora, a reprodução sexuada já não é tão geral. É geral, mas não é tão geral de todos os organismos, né? Porque, por exemplo, a bactéria não faz reprodução sexuada, né? Ela faz lá troca de genes, essas coisas, mas não é exatamente uma reprodução sexuada, não envolve fusão de gametas, né? Então já não é tão específica, mas outros grupos ainda têm. Então depois que a gente estabelece todas as características que você vai usar para classificar, tem que definir dessas características quais são as características que são comuns e quais são as características que são exclusivas. Como que você faz isso? Comparando com outros organismos, ok? Então a gente faz essas comparações. Então a primeira, vamos dizer assim, lei da classificação é essa, né? Os organismos devem ser classificados em grupos de animais semelhantes a partir de compartilhamento de características específicas, né? E não de características comuns. Característica comum serve para você caracterizar, mas não serve para você identificar. Essa identificação também é chamada de diagnose, né? Então, igual o médico. Você vai no médico, você não fala para ele todos os sintomas que você tem. E ele dá um diagnóstico, ele identifica qual é a doença que você tem. É a mesma coisa aqui. A partir das características, você diagnostica qual é o grupo. Então, é isso que a gente faz, certo? A gente diagnostica, faz uma diagnose, e as características que você usa para fazer essa diagnose são as características diagnósticas. Beleza, então a gente encontrou as características específicas, né, diagnósticas. Aproveitei e coloquei também as características específicas ou diagnósticas, então daqui das bactérias, dos protistas, das plantas, dos fungos, dos animais. Então, certo? Agora que eu já listei quais são as características de cada um dos grupos, para eu poder fazer, e aí eu já identifiquei, né? Então, eu identifiquei o que é uma bactéria, identifiquei do reino Monera, identifiquei o que é um protista, do reino protista, identifiquei o que é uma planta do reino planta, identifiquei o que é um fungo do reino fungo, identifiquei o que é um animal do reino animal. Então, agora que eu identifiquei cada um dos grupos, eu vou classificar eles, né? Eu vou começar a agrupar eles de forma a criar os demais agrupamentos. Eu vou começar a comparar eles para saber quem está mais próximo de quem é mais semelhante a quem, baseado nessas características. Professor, por que você vai fazer isso? Porque o sistema de classificação que a gente usa é um sistema de classificação hierárquico. Cada organismo é agrupado com outros organismos dentro de caixinhas cada vez maiores ou cada vez menores, né? Dependendo aí do nível. E que eu posso juntar eles e criar um novo grupo, né? Um super reino, ou um mega reino, um império, né? Tem vários nomes. Então, como eu posso juntar aqui para formar os grupos, né?
Então, beleza, ó, a primeira, se a gente seguir as características, né? Então, vou citar algumas. A primeira característica importante é a célula eucariótica, né? Então, eu tô vendo que protistas, plantas, fungos e animais têm célula eucariótica e a bactéria tem célula procariótica. Então, eu posso juntar todos esses quatro como eucariontes, né? Eu tô dando esse nome, né? Por exemplo, vamos supor que a gente está fazendo isso aqui pela primeira vez. Eu dou esse nome eucarionte. Para a bactéria que não tem, eu dou o nome de procarionte, né? Ou procária. Então, eucária e procária. Esses são nomes válidos, né? Verdadeiros. Procária e eucária, tá? Então, beleza, certinho. Não tem erro, né? Ficou bem clara a diferença, não tem muito o que questionar. Certo, aí, mas vamos supor que outra pessoa... Então, vamos supor que o Guilherme tá fazendo o mesmo estudo que eu e ele decide que esse negócio de membrana de núcleo, né, de formação de núcleo, não é a melhor forma de eu agrupar os reinos, tá? Então ele prefere agrupar os reinos baseado na questão se o organismo é multicelular ou se o organismo é unicelular. Então ele vai ver dos 5, ele percebe que bactérias e protozoários são unicelulares. Plantas, fungos e animais são pluricelulares, multicelulares. Então ele cria 2 grupos, né? Ele fala assim, não, ó, vai ser assim, o grupo unicelulária, aí eu já estou inventando, tá? Unicelulária, que é o grupo que vai juntar bactérias e protistas, e criou o grupo multicelulária, que vai juntar plantas, fungos e animais. E ele vai, publica seu artigo e contrapõe a minha proposta de procária e eucária, certo? E isso aconteceu numa época aí, né? Beleza, aí vem um próximo, Vitória. Vem a Vitória e ela fala assim, não acho correto utilizar essas características, porque tem muitas exceções. Eu acho que o mais certo, a característica mais certa da gente utilizar, baseada aqui nas comparações que eu fiz desses animais, presença de tecidos e órgãos. Então, vamos separar de acordo com a presença de tecidos e órgãos. Então, os animais que têm tecidos e órgãos, eu vou unir num grupo chamado de complexa. Então, o nome que a Vitória deu, complexa. Os animais que não têm tecidos e órgãos, eu vou colocar num grupo chamado de simplia. Corpo complexo e corpo simples. Daí ela define que no grupo simplia vai ser bactérias, protistas, né? E fungos, que ela atribuiu que não tem órgãos, né? E no grupo complexa, ela define que vai ser animais e plantas, né? Porque planta tem órgão, é grande, né? Tem tecido e tal, etc. E o animal também. Então, ficou animal junto com planta nesse grupo complexa e o restante nesse grupo simples. Escreveu seu artigo, publicou e contrapôs eu e o Guilherme. Aí veio o Vitor, né? O Vitor falou assim, não, vocês estão doidos, não tem nada a ver. Essas características aí surgiram de forma independente. Cada animal, cada organismo desenvolveu sua multicelularidade, cada organismo, o tecido que a planta tem não é igual ao tecido que o animal tem, então só para falar que é a mesma coisa, né? Então chegou lá o Vitor tirando onda e falou assim, o modo certo da gente classificar é a gente se basear no metabolismo desse animal, né? Se ele tem um metabolismo autótrofo, então ele produz o próprio alimento, e se ele tem o metabolismo heterótrofo, né? Se ele não produz o próprio alimento. Porque a gente sabe que para produzir o próprio alimento você tem que ter pigmentos, né? Foto e quimiosintetizantes. Se você não tiver isso, você não produz, você tem que comer. Então, isso é muito mais claro. Ó. Eu peguei aqui só um conjunto enzimático e resolvi esse enigma da vida. E aí o Vitor separa os 2 grupos, os 5 grupos, em 2 grupos, né? Fica o grupo produtora, que são os organismos que produzem o próprio alimento, e o grupo consumidora, consome, tá? E aí ele publica também e contrapõe. E por último vem, quem mais que tem aqui? O nonato. Vem o nonato e fala assim, não, gente, ó, vou encerrar essa discussão aqui, e o importante para dividir esse povo aí é você olhar se eles se movem ou se eles não se movem. Então, se eles se movem, fica num grupo. Se não se move, fica no outro, né? E aí ele cria 2 grupos, o grupo sedentária e o grupo errantia. O grupo errante é de quem se move, então é o grupo dos animais, né? Então estaria os animais, protozoários e bactérias, né? Que todos eles se movem. E o grupo sedentária seria as plantas que não se movem, os fungos que não se movem. Então o nonato vai distribuir o povo nesses grupos, certo?
vai lá, publica os resultados e contrapõe. Então agora, né, a comunidade científica está lá, né, tonta com essas 5 classificações diferentes. Qual dessas 5 vai ser realmente considerada como a classificação verdadeira, né? Então, isso acontece, eu estou fazendo uma brincadeira, mas isso acontece, né? Não dessa forma, mas acontece. Vários autores ficam disputando qual classificação é a mais correta, né? Cada um vai publicando a sua proposta. E existem sociedades, né, que vão definir qual é a correta, né? Então, sociedade de nomenclatura, né, e identificação dos animais, zoológica, ela vai definir qual é a classificação mais adequada, né? No caso dos animais. Nas plantas tem a sociedade deles, né? Nos fungos tem a sociedade deles. Cada grupo aí tem a sua sociedade de juízes para definir. Mas fica esse embate, né? Se a gente pensar só nesse sentido, fica esse embate. Quem é que vai levar, né, o ouro e ser o classificador que o nome vai ser citado toda vez que a classificação dos seres vivos for mostrada, né? E aí a gente não consegue definir tão fácil, porque cada um utilizou uma característica que é bem forte. E todos nós temos as nossas próprias justificativas científicas. Como é que decide? Como é que põe um acima do outro, né? Se você pegar o processo histórico das classificações, né? Todo mundo que tentou fazer classificação ao longo do tempo, as classificações vão mudando, né? E isso é normal, porque à medida que a ciência vai conseguindo novas evidências e novos pesquisadores vão estudando, outros animais são descobertos, é normal que a classificação mude, porque outras características são encontradas. A classificação não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica. Por isso que é difícil dar aula de zoologia, porque todo semestre eu tenho que me atualizar em qual é a nova classificação. Então não vamos pensar que a classificação é fixa. A classificação, ela é dinâmica, tá bom? Então como que a gente vai fazer para decidir? Então por muito tempo ficou essa história, né? A classificação aceita era aquela do pesquisador que tinha mais influência, que era mais velho, que tinha feito mais estudos, né? Existia assim essa hierarquia, igual no nosso caso aqui. Qual é a classificação que é mais quase? É a minha, né? Porque eu sou mais velho, eu sou professor. Então quem tá falando aqui sou eu, né? Mas de fato a classificação correta é essa classificação, né? A classificação que eu falei inicialmente, que é a procária e eucária. Então, animais estão junto com protistas, plantas e fungos nesse grupo eucária, e as bactérias estão fora nesse grupo chamado de procária ou monera, né? Acaba sendo esse nome. Mas por quê, professor? É porque essa característica, a célula eucarionte e a célula procarionte, é de fato a característica mais sólida, é a que menos tem exceções, né? Você não encontra uma bactéria que tenha célula eucarionte. Todas as bactérias têm célula procarionte. E esses outros aqui, todos eles têm célula eucarionte. Você não encontra nenhum deles que tem célula procarionte. Então essa é certeira. Agora as outras variam, né? Por exemplo, existem protistas que são multicelulares. Então já furou a teoria do Guilherme, né? Já furou a classificação dele. Simples e complexos, né? Os fungos têm complexidade. Eles têm tecidos, têm órgãos. Então já furou a classificação da vitória, né? Então produtor e consumidor, né? Só fungo e animal é consumidor, mas a gente sabe que tem planta carnívora, né? Que é consumidora por absorção, tipo um fungo, né? Os protistas também são consumidores, produtores, né? Então furou também a classificação aí de eu já nem me lembro quem. E a última classificação, que era do nonato, também é furada, né? Porque a gente sabe que os fungos se movem durante a fase de esporo, eles têm flagelos, né? E existem animais que são sésseis. Então furou, né? Certo? Então a que menos fura, que menos tem furos, é a minha, né? Eucário e procário. Tá bom? Brincadeiras à parte, por que a minha... Vamos entender por que a minha característica é a que não tem furo e por que as outras características têm furo. É porque a minha característica, né? A minha não, tá, gente? Não fui eu que inventei isso aqui, não. É uma característica exclusiva desse grupo porque eles herdaram essa característica de um ancestral comum, certo? Então essa característica é derivada de ancestralidade. Ela vem de um ancestral comum, ela foi herdada. Agora, se você pensar, tem algumas características, elas surgem independentemente nos grupos, né? Por exemplo, a multicelularidade. Multicelularidade não é algo que é herdado de um ancestral. As plantas são multicelulares porque elas evoluíram a multicelularidade delas, só do grupo delas. Os animais evoluíram a multicelularidade só do grupo deles. Os fungos evoluíram a multicelularidade
só no grupo deles, né? Uma multicelularidade específica deles. Por isso que quando você olha cada tecido, o tecido dos animais é diferente dos tecidos dos fungos, que é diferente dos tecidos das plantas, né? Quando tem um conjunto de organismos e eles compartilham de uma mesma característica, essa característica que eles compartilham, elas podem ter duas origens. Ou elas podem ter sido herdadas de um ancestral, e aí quando ela é herdada de um ancestral, todo mundo tem, né? Todo mundo recebeu ali a herança, todo mundo tem essa característica. Exceto se alguém perdeu, né? Então, alguns grupos acontece isso, perde. Mas, de qualquer forma, em algum momento ele herdou. Outras características compartilhadas podem ter vindo de o surgimento no grupo. Então, naquele grupo surgiu, no outro grupo surgiu, no outro grupo surgiu independentemente, só que o produto final foi o mesmo. Então, quando você olha, parece que é a mesma coisa, né? Parece que eles são iguais, mas, na verdade, cada um evoluiu de forma independente. Então, quando eu pego uma característica específica do grupo Eucária, que é a célula eucarionte, e eu defino que essa característica veio de um ancestral comum, então eu vou olhar a célula é muito parecida, as estruturas são as mesmas. Se eu acompanhar o desenvolvimento dessa célula, ela está se formando da mesma forma, então tem as mesmas bioquímicas, então eu defino que vem dos mesmos genes, então eu defino que aquela característica foi herdada, né? Não tem como essa célula eucariótica ter surgido igualzinha, idêntica, né? Sem tirar nem pôr. Cada moleculinha, cada gene é idêntico em todos eles. Não tem como ter evoluído separadamente. Ia ser muita coincidência. Então, faz mais sentido pensar que ela foi herdada. Todo mundo recebeu de um ancestral, evoluiu no ancestral e o ancestral passou para frente. Faz muito mais sentido, certo? Então, quando eu tenho essas características, né, essa característica comum herdada, eu chamo essa característica de homologia. O nome que a gente dá para essa característica, homologia. A característica homóloga é uma característica que tem a mesma origem. Que origem que é essa? Veio do ancestral comum. E se ela tem a mesma origem, se ela veio de um ancestral comum, então ela tem basicamente a mesma estrutura, a mesma composição, a mesma origem embrionária ou de formação ontogenética. Então elas são praticamente a mesma característica. Mesmo que no produto final elas sejam um pouco diferentes. Por exemplo, a célula eucarionte das plantas não é igual à célula eucarionte dos animais. E não é igual à célula eucarionte dos fungos, né? Porque a gente sabe que existem diferenças. Mas na base, né? Se você pegar assim, o que a célula eucarionte deles tem em comum? Que é o núcleo, né? Ter a presença de um núcleo membranoso. Esse núcleo membranoso indica pra gente que é a mesma célula. Mas no final elas ficaram um pouco diferentes. Porque é claro, né? Cada um evoluiu. Tem uma história evolutiva própria. Então é lógico que ia ficar diferente, né? Mesmo dois gêmeos que são criados em famílias ou países ou cidades diferentes, mesmo eles sendo iguais ao nascimento, depois de muitos anos, eles vão ficar diferentes, né? Então é a mesma coisa. Então fica diferente, mas o básico é igual, certo? Então essas são chamadas de homologias. Homo significa igual e logia significa origem, né? Nesse caso significa origem, estrutura, né? Formação. Então uma estrutura homóloga, herdada do ancestral. Então ela pode ser parecida, mas não é obrigatório que ela seja parecida. Às vezes elas são bem diferentes, né? Às vezes você tem uma característica como por exemplo célula vegetal e célula animal. Elas são bem diferentes, mas elas têm a mesma origem. Quando a característica até é parecida, né? Por exemplo, multicelularidade. Elas são parecidas, né? O que é multicelular? Tem muitas células. Então, lógico que planta é multicelular, fungo é multicelular, animal é multicelular. Então, é muito parecido. Basicamente tem a mesma função, que é formar o corpo do animal. Então, você vê, forma lá os tecidos, os órgãos em alguns e o corpo do animal. Então tem a mesma função. Mas quando você vai olhar a composição desses tecidos, como que esse tecido se compõe, como ele se organiza, qual é a origem ontogenética, né? Como que ele se forma ao longo do desenvolvimento do animal. E quais são os genes que estão codificando a formação dessa multicelularidade, desse tecido, você vai ver que não é igual. Para o animal é um, para a planta é outro e para o fungo é outro. Então, como tem muita diferença na estrutura, na base, na origem, é provável que tenha evoluído independentemente em cada um deles. Não tem como o ancestral comum ter doado isso, essa característica, para eles, se na base elas são diferentes, né? Não é nem a mesma composição. Igual leite e leite de soja. Por mais que os dois sejam muito parecidos, um vem da vaca e o outro vem
da planta da soja. Eles têm a mesma função, né? São usados para a mesma coisa, mas eles não têm a mesma origem. Então, às vezes, a característica é muito parecida, mas ela não tem a mesma origem. Então, não foi herdada de um ancestral. Então, ela é uma característica análoga. Às vezes, ela nem é exatamente parecida. Às vezes, elas são diferentes, servem para a mesma função, mas são diferentes. E aí pode levar também a classificação errada. É assim que, por exemplo, no passado, classificava foca, baleia como peixe, né? Porque tem nadadeira. Juntava insetos com aves, porque eles têm asas, né? E o povo classificava as coisas. Ninguém tinha essa mentalidade de que existia evolução, né? Os organismos vinham de outro. E então eu podia agrupar esses organismos como se fossem objetos, né? Como eu agrupo as minhas roupas por cor. E aí, hoje em dia, a gente já sabe que não é bem assim. Eu não posso simplesmente agrupar, né? Baseado num critério que eu inventei, né? Como a gente fez o exercício aqui, porque esse agrupamento pode ser falso, né? Pode ser um agrupamento irreal, porque ele não vai refletir a relação de parentesco entre as espécies, não vai refletir o fato de que elas vêm de um ancestral comum. E é isso que tem que valer, né? Então a gente sabe hoje em dia que é assim. Então, qual das duas características a gente vai usar para fazer classificação? A gente vai usar analogia ou a gente vai usar homologia? A gente vai usar homologias, certo? A gente vai usar características homólogas para fazer a classificação, porque a gente quer refletir a ancestralidade comum. Então, como a gente está vendo aqui, a célula eucarionte é uma característica que protista, planta e fungo e animal tem, porque a gente supõe que foi herdada de um ancestral. Por que eu acho que essa característica é homóloga dos eucariontes? Porque quando eu comparo esses 4 grupos com as bactérias, que é um grupo de fora, um grupo externo, primo distante, a bactéria não tem. Então eu tenho certeza que bactéria não é desse grupo. Então, se a bactéria não tem e o grupo que eu estou estudando tem, então essa característica eu suponho que seja homóloga desse grupo, porque ela vem do ancestral comum dele. Então a característica homóloga. Então, como essa homologia ela foi herdada do ancestral direto, então o ancestral único que deu origem aos protistas, às plantas, aos fungos e os animais, doou essa célula eucarionte para eles, né, ao longo da evolução. Então, como essa característica vem do ancestral direto, então ela é compartilhada por todo mundo, eu chamo ela de apomorfia. Vamos pensar, a bactéria ela não é eucarionte, mas ela tem células, né? Ela tem células, igual os outros grupos. Então, a célula é uma característica... A célula, tá? Sem pensar se ela tem núcleo ou não. A célula, com membrana plasmática, citoplasma e DNA. A célula, bactéria tem e o grupo que eu estou estudando tem também. Então, é uma característica compartilhada por todo mundo, certo? Essa característica está presente em todos os 4 grupos que eu estou estudando. E ela, com certeza, veio do ancestral deles, né? Não surgiu célula individualmente cada um. A célula veio do ancestral deles, né? Só que essa célula, ela não é uma característica que surgiu no ancestral dessa galera. É uma característica mais antiga, que surgiu no tataravô, ou seja, numa espécie mais para trás, que é o mesmo ancestral que eles compartilham com as bactérias, que também têm células, certo? Então, essa característica células, ela é uma homologia desse grupo eucária? É uma homologia. Vem de um ancestral comum e tem as mesmas estruturas. É uma homologia. Mas essa característica, ela surgiu no ancestral direto de todo mundo? Não. Ela surgiu num ancestral mais antigo e ela veio por tabela para a gente. Então, essa homologia é chamada de plesiomorfia. Plésio significa antigo, né? Velho, primeiro, né? Que surgiu primeiro, surgiu lá atrás, tá? Então, plésio, antigo.
morfia característica, é uma característica antiga. Então, quando eu olho um animal, por exemplo, quando eu olho um organismo, por exemplo, quando eu olho um animal, ele tem homologias, e dentre essas homologias, algumas são apomorfias, surgiu no ancestral dos animais, e todos os animais têm, e algumas são plesiomorfias. Todos os animais têm, foi herdado do ancestral, mas não surgiu nele, surgiu aí mais para trás. Como ser eucarionte, reprodução assexuada, reprodução sexuada, né? Tudo isso é homologia dos animais. Eles compartilham porque herdaram do ancestral comum. Mas não foi no ancestral comum deles que surgiu. Surgiu no ancestral dos eucariontes. Porque fungo também tem, planta também tem, e protozoário também tem. Então, essas aí são plesiomorfias. A única característica dessas que eu citei, que surgiu no ancestral dos animais e foi herdado pelos animais, é o desenvolvimento embrionário, né, baseado em clivagem. Isso sim surgiu no ancestral dos animais. E só os animais têm, foi passado para eles. Então, é uma homologia apomórfica, é uma apomorfia dos animais. Vamos subir, grupo Eucária, né? Então, o grupo maior, onde os animais estão incluídos, o grupo Eucária. O grupo Eucária tem a célula eucariótica. A célula eucariótica é uma homologia, foi derivada do ancestral comum deles. E ela surgiu nesse ancestral. Então, ela é uma apomorfia. Agora, a célula com citoplasma, núcleo e citoplasma, DNA e membrana, não surgiu no ancestral dos Eucária, surgiu mais para trás, porque eu encontro essas características, essa célula, em outros grupos que não são eucariontes. Então, surgiu no ancestral mais antigo. Então, ela é uma homologia, mas ela é uma plesiomorfia. Qual dessas duas eu vou usar para fazer classificação? Apomorfia ou plesiomorfia? Eu vou usar apomorfia, né? Porque só a característica que surge no ancestral comum, direto, e é compartilhada por todo mundo, é que pode ser usada para caracterizar esse povo. Outras características que surgiram em ancestrais mais antigos e que estão presentes em outros grupos, não pode ser usada. Então, eu não posso usar, por exemplo, DNA. Eu não posso usar membrana plasmática. Eu não posso usar citoplasma. Eu não posso usar ribossomos. Porque essas coisas, esses componentes da célula já estavam presentes, estão presentes em outros grupos que não são eucariontes. Então, vem de um ancestral mais antigo. Então, elas são homologias plesiomórficas. Elas são plesiomorfias. Não serve, né? Se eu disser que todo animal eucarionte tem membrana plasmática, tem célula com membrana plasmática, eu vou deixar de fora as bactérias. E aí, não furou, né? A membrana do núcleo, assim como as organelas, a mitocôndria, né, é uma característica homóloga, vem do ancestral comum e surgiu nele. Ninguém mais tem. Nenhum outro antepassado tem. Só ele que tem um ancestral comum e todo mundo que descendeu dele. Então, essa característica é uma homologia e ela é uma apomorfia, exclusivo. Então, eu posso usar ela para juntar todo mundo e dizer, esses animais são eucariontes porque eles têm núcleo membranoso. Deve ter gente babando, né? Sempre que eu dou essa aula, é essa tristeza. Gente, não é difícil, tá? E olha, eu tô pensando aqui, de todas as vezes que eu dei essa aula, essa foi a explicação mais clara que eu consegui dar. Então, assim, se você não entendeu, você vai ter que estudar e rever toda essa explicação que eu dei agora, porque eu não vou repetir. Não. E a gente vai vendo mais exemplos, tá? E vocês vão aprender. Pode ficar tranquilo, tá bom?